Boa tarde, turma. Tem alguém por aí já? E aí, como vocês estão nessa sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021? Vamos para mais uma live. Já perdi até as contas de qual que é. Eu acho que é a sexta, se eu não me engano. O professor Rodrigo já está por aqui. Já vou incluir ele na nossa live. Boa tarde, Sara. Estou terminando de corrigir seu TCC já, viu? Esses alunos aqui são sempre presentes. E aí, professor Rodrigo? Ixi, deixa eu ver aqui. Você? Deixa eu me abaixar aqui também para ficar enquadrada. E Tudo aí, tudo bem? bem? Tudo bem, professora Poliana? Professor Rodrigo e professora Poliana. Quem diria que a gente ia estar um dia aqui fazendo uma live, né? Oi, Pois é. Rodrigo, Carol, bem-vindos. Quem passou aí eu não vi, bem-vindo. Edivan. Ó, o Rodrigo Marcelo! Ó o Marcelo aí. Marcelo, você é o próximo. Vou te pôr na lista. Todo mundo que aparece aqui eu falo, vou te pôr na lista, vou te pôr na lista. Vou Ó, o conversar com o Marcelo também. Rodrigo Papai foi meu aluno lá na. Bem-vindo, Rodrigo. Prazer, Poliana. E aí, Marcelo, tudo bem? Tá vendo aí, ó, meu professor Marcelo. Olha lá. Tá faltando só o Maurício agora. O Sal... Marcelo e o Maurício era a dupla MM, agora eu tenho um MM aqui em casa, né? Maria e Melissa. É, Ó, o o... professor, o motivo da nossa live aqui, a Begônia, que puxou o assunto. Ah, Linda, é. maravilhosa, fazendo cenário. Depois eu vou te dar uma muda o dia que eu conseguir fazer. Acho que nunca. Será Ah, que eu faço fazer? dá para fazer fácil aí. Eu tô atrás de uma dessa faz um tempo. Vou Aí você, fazer de agradecimento pela live. Mas eu preciso aprender o lugar que corta, que tem que ter o broto, não é? tem que ter um brotinho e raiz despontando. Aí, Tá vendo, gente? A live é de plantas. e quando eu arranjar, minha mãe já vai falar assim que tá querendo também. Essa Que aqui eu também namorei ela há muito tempo. é. Pra quem não tá entendendo nada, é porque eu postei a foto da Begônia Imaculata e ele falou, eu tô doida atrás de uma dessa. Eu falei, eu também tava. Fui comprar o passe, vi numa lojinha, voltei, parei e peguei. E tá aqui agora, ó, fazendo parte da minha vida de mãe de planta. Comprou o alface e a begônia, né? E a planta, a Begônia dava 100 pés de alface. É. Tudo, ninguém precisa saber essa parte, né? Vamos deixar pra lá essa parte do 100 pés de alface. É. Bom, para quem já entrou, a gente está dando um tempinho, né? Que normalmente demora para as notificações chegar para as pessoas que estão online. Mas esse é o professor Rodrigo Cunha. Conheci ele na época do mestrado e doutorado. Ele é químico, tá? Eu acho que é o primeiro aqui que está passando que não é biomédico. Porque normalmente eu trago biomédicos por motivos do meu conhecimento ser mais de biomédicos, né? Mas não é exclusivo esse canal para biomédicos. Ele é doutor, né? Professor, pesquisador. Hoje ele é professor lá na UFABC, na Federal do ABC, e ele ainda é pró-reitor adjunto de pesquisa. Olha que chiquetérrimo, essa parte eu nem sabia quando eu convidei ele. Porque quando eu conheci ele estava ainda assim no final do probatório dele. Lembra disso, professor Rodrigo? Lembro. Ele era um pouquinho mais humilde. Agora Mas ele já subiu vários patamares. não muda nada. Todas essas coisas não mudam nada. Ah, muda. Muda para algumas pessoas, né? Depende do É, tamanho. do ego, exato. Depende do tamanho. O que é mais importante na vida das pessoas, né? Aí tem gente que precisa do título, né? Mas uma coisa que se todo mundo fosse terapeutizado, o mundo seria um lugar bem melhor. Nossa, eu assino embaixo, porque eu vejo isso. Eu acho que eu já até comentei já em algum dos vídeos que eu gravei, que eu tenho muito aluno que às vezes quer fazer mestrado e doutorado para ter o título de doutor. E mal Uhum. sabe que é só um título, porque na maioria das vezes, dependendo do que você vai fazer, não te acrescenta em nada na sua vida. Pode até dificultar. Eu lembro quando eu estava grávida da Melissa, né? E aí eu estava para defender o doutorado, eu defendi grávida de 5 meses. E aí meu ginecologista, ele tinha, tô fazendo doutorado lá na Unifesp, não sei o quê. Ele falou, e aí, o que você vai fazer depois, quando você terminar? Eu falei, você é uma profissional desempregada muito cara.
E a verdade é essa, né? Infelizmente, isso acontece um pouco, né, por conta da natureza, né, do nosso país, né, o nível de desenvolvimento do nosso país. Porque se uma sociedade mais voltada, né, digamos, com os pés na era do conhecimento, né, tem lugar, né, para desenvolvimento de tecnologias, que você precisa ter desenvolvimento técnico, científico, né, de inovação, não só dentro da universidade, mas fora dela, né. Então, uma vez eu ainda estava na pós-graduação lá na USP, onde eu fiz a graduação e a pós-graduação, e um professor uma vez perguntou assim, para que você quer ser doutor? E aí, para que Nossa, você quer fazer doutorado? E essa palavra isso a minha resposta foi porque eu gosto de trabalhar no laboratório eu quero ser professor. Era a minha resposta, porque eu quero ser professora. Mas é, tem muita gente que vai pelo título, não tem? acontece também, né? E aí tem uma coisa, né, que o treinamento na pós-graduação é um treinamento de pesquisa, né? E não é um treinamento para ser professor. Perfeito. Foi uma frustração enorme que eu tive. Conversei aqui com o pessoal também já numa live, porque eu achei que eu ia aprender a ser professora. E aí não, a gente aprende a ser pesquisador. E aí depois os Exatamente. alunos falam, nossa, tem um monte de professor que tem título e não tem didática nenhuma. Não, não tem, porque a gente não aprende docência. É, A docência ou é nato da pessoa, né? Ela já tem aquilo com ela, ou então ela vai aprender com o tempo. Eu hoje sou uma professora extremamente diferente do período que eu entrei, uhum. né? Acho que para melhor, espero. Não sei se eu tenho aí ex-alunos presentes, mas acredito que para melhor. Mas a gente aprende dando aula, Com porque não é certeza. no mestrado e doutorado, não. É. Por exemplo, tem uma coisa legal que é lá na UFABC, né? Tem 3 centros, né? O Centro de Ciências Naturais e Humanas, onde eu fico, onde tem a química, a biologia, a física, a filosofia e as licenciaturas nessas áreas. E aí tem outros 2 centros, matemática, cognição e computação, e de engenharia e ciências sociais aplicadas. Fato é que lá no centro onde eu estou, está todo mundo misturado, né? Então não tem departamento lá. Fica a caixinha dos químicos, a caixinha dos físicos e assim por diante. E eu tenho vários colegas lá das licenciaturas, né? E eu cito um deles, que é o Marco Antônio, que é um baita professor, né? Ele de uma turma depois da minha na graduação. E vira e mexe, eu ia lá trocar ideias com ele, com o Paulo Ávila, o Fernando Cássio, porque tem uma coisa, não é só dar aula, né, Poli? Tem a coisa de fazer avaliação. A parte mais difícil que eu acho é planejar a avaliação, né? E a avaliação nunca mede bem as pessoas, né? Os avaliados. E é a parte mais difícil. Uma avaliação coerente, né, com o que você dá na sala de aula, e o que você faz na sala de aula, com as atividades, os exercícios, tudo planejado, tem que se refletir de alguma forma na avaliação, né? E isso a gente não a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Lembrei de uma passagem sua. Na verdade, essa conversa, nossa, já veio tanta memória aqui que você não faz ideia. Duas coisas que eu já lembrei da época que a gente estava lá no laboratório. A primeira, que você falou que seu orientador perguntou por que você queria fazer doutorado, né? E nesse momento, eu lembrei de você perguntando para uma menina que estava defendendo doutorado por que ela tinha agradecido Deus na tese dela. Você lembra disso? Sim. Eu costumava fazer mais essa pergunta.
Aí eu peguei e falei, gente, faz toda a coerência, porque normalmente, até a Adriana eu falo o nome porque eu já falei dela, outras pessoas eu ainda não falo nomes aqui, né, porque a gente tem que manter a privacidade da pessoa. Porque a Adriana mesmo falava, né, que, tipo, ela viu o quão Sim. importante ela era como orientadora na ordem que aparecia ela nos agradecimentos. Se ela tivesse antes que Deus, ela tinha certeza que ela tinha feito o trabalho dela direito, porque ela, em teoria, teria que estar antes de Deus, porque ela que orientou, não foi Deus, né? E aí, na hora que você perguntou Aham. para essa pessoa, eu falei, gente, realmente, por que, que as pessoas agradecem Deus? E aí eu peguei a minha tese, que eu já tinha defendido no doutorado, para ver se eu tinha agradecido Deus. E eu não agradeci. Aí eu falei, faz sentido, realmente. Nada contra a religião, tá, gente? Mas é porque a gente É. tem esse hábito de sempre escrever assim, agradeço primeiramente a Deus. E aí foi o que você perguntou, mas por que você está agradecendo a Deus? Né? E Isso. aí a outra coisa que eu lembrei também de você foi uma coisa que eu já usei, tá? Já usei, direi que eu usei uma coisa que você falou para mim na época que eu era só estudante e você já era professor, usei como professora. Você falou que uma vez você Ah, entrou na prova, e assim, a gente olha quem tá colando, mas a gente não vai ficar lá neurótico, né? E você falou assim, isso aqui é um experimento social. Você lembra disso? Se sim, eu achar que lembro. vocês estão colando, todo mundo perde nota. E aí, uma vez, uma menina na prova, que por sinal eu oriento ela TCC, era um caso clínico de parasitologia e a resposta era ascaris. E ela fez assim, ó, ascaris, né? Ascaris. E eu escutei. Aí eu peguei e falei assim, olha, isso aqui é uma sociedade. Aí eu lembrei de você na hora. Se vocês já têm a Aham. resposta do caso clínico, agora é o seguinte, ou todo mundo tira 3 ou todo mundo tira 0. Não tem bem certo mais no caso clínico. E na hora eu Aham. lembrei de você. Então, assim, ó, sem contar, né, que a gente estava conversando aqui sobre a live da fantasmase, da enzima que não existia, dos Aham. nossos telúrios que brilhavam no escuro. Gente, professor Rodrigo, para quem é meu aluno, hoje eu dou aula de ELISA, de imunofluorescência. Quem fazia minhas coisas brilhar no escuro era o Rodrigo. A maioria das coisas, né, Rodrigo? Uma Ele fazia fluorescência. brilhar no escuro na época, É. só fluorescência. Bom, Isso. mas a gente já conversou bastante aqui, já esperamos o pessoal entrar. Esse Uhum. horário, infelizmente, a gente tem menos público, né? Porque tem muita gente trabalhando. Mas aí, professor, depois eu disponibilizo a live, tá? Até se você Ah, quiser, te mando com certeza. tá Mas bom. vamos ao que interessa. Por que, que eu chamei o professor Rodrigo aqui? Primeiro, para dar risada. A gente até ia tomar uísque, né, Rodrigo? Mas 5 horas da tarde eu acho que não pega bem. Vão Não chamar a gente pega de bem. alcoólico. É, vão falar mal da gente. Vão falar mal da gente. Mas o professor Rodrigo está aqui para contar um pouquinho para vocês de uma experiência que eu não posso contar porque eu não tive, que é a iniciação científica. Ó, o Márcio já está aqui. Eu vi você passando, Márcio. É porque na hora eu estava falando muito, eu não consegui te dar oi. Oi, professor Márcio, bem-vindo. Então, ele vai contar para a gente aqui ó, um pouquinho sobre iniciação científica. E aí, professor, o que, que é, se você tiver que definir iniciação científica, o que, que é uma iniciação científica? O básico. Bom, eu acho que é a porta de entrada, né? Para você para você começar a trabalhar no desenvolvimento, né, de conhecimento, né? Vamos falar assim de uma maneira bem aberta, né? E não só isso, né, mas também para buscar, para experimentar, né, o que se integrar ao lugar da ciência, né, onde é feita a ciência, né, no laboratório, integrado num grupo de pesquisa, né, e também fazendo parte, né, do que é uma universidade, né, uma parte importante da universidade vai além, né, da sala de aula, porque a universidade, a gente costuma dizer, né, que ela é sustentada num tripé, onde você tem as atividades de ensino, as atividades de pesquisa e de extensão universitária, né? Então, é uma maneira, a iniciação científica, de se engajar, né, de viver essa parte virtuosa das atividades da universidade, né? E também para
experimentando, se de repente você gosta daquilo lá, isso faz parte do ser feliz, eu acho. Né? A gente tem que buscar isso na vida da gente. Experiências, o sol tá vindo aqui na minha cara. Tá te Aí, iluminando. ser feliz, né? Experimentar as coisas e buscar satisfação pessoal, né? E aí cada um tem a sua busca da felicidade. Aí E hoje, e a felicidade está sempre no momento, né? Não está no que com passou e certeza. nem no que vem depois, né? Ainda mais quem trabalha com pesquisa, né, professora? A gente tem felicidades bem momentâneas. A gente tem Exato, aquele dia que a gente ama, o dia que a gente quer chutar, chuta o balde e busca o balde, né? Não exato. vou fazer isso aqui nunca mais, desisto. Aí no outro dia você acorda, não, peraí, acho que se eu fizer assim vai dar certo, vou começar de novo. Eu acho que quem trabalha com pesquisa vive numa montanha russa de sentimentos, né? Porque é uma coisa, primeiro, que eu falo sempre aqui. Você está fazendo por você. Principalmente, não quando você é professor, né? Mas quando você é aluno, você está fazendo por você. Não é por ninguém. Você está lá estudando para você. O seu professor precisa dar mão de obra? Sim, mas se não for você, vai ser outro. Troca. Né? Vai sempre ter alguém. E é muito difícil, eu acho, a gente se manter motivado quando não tem uma cobrança tão nítida. Não sei se essa é a palavra certa. Porque, por exemplo, se você tem um emprego, você tem meta para bater, você tem ponto para bater, você tem horário, você tem aquelas coisas que você precisa cumprir. Quando você está na pesquisa, você tem que ser meio que automotivado. Porque o negócio vai dar errado e às vezes vai ter alguém para pegar na sua mão, às vezes não. Você tem que ir atrás, você tem que buscar o conhecimento, às vezes sozinha, às vezes apoiado. E se você desmotiva, desanda, desanda. E aí é onde a gente vê a importância da iniciação científica, né? Para o aluno realmente sentir se ele vai ter ou não essa automotivação. Hoje, como que está essa procura da iniciação? Ah, Tá assim? bom, sempre tem, né? Mas só queria antes aproveitar um gancho que você falou, Poli, que é o seguinte, da motivação, né? Eu acho que quando a gente está trabalhando na atividade de pesquisa, uma coisa que é intrínseca da atividade de pesquisa é que a gente não tem certeza, às vezes, né? A gente trabalha em cima de hipóteses, né? E aí a hipótese ela vai ser verificada através de experimentos, né? E às vezes o experimento não existe e a gente tem que desenvolver o experimento. E muitas vezes nesse desenvolvimento a gente não acerta de primeira. Né? Tinha um professor que costumava falar, se você vai fazer uma pesquisa, qualquer tipo de investigação que você já sabe o resultado, né? O que você aprende com isso, né? Mas tem esse tipo de pesquisa também, que a gente já conhece muito bem o sistema e a gente sabe o que esperar de resultado que vai aparecer. Mas estar motivado, né, saber trabalhar, quer dizer, aprender a lidar com frustrações, eu acho que é a parte principal, tanto na iniciação científica, mas também na pós-graduação, né? Aí, Nossa, com certeza. Frustrei várias vezes de programar experimento e da última hora o equipamento quebrou, ou alguma coisa deu errado, a pessoa que ia fazer com você deu para trás, e tem que ser bola para frente, né? E é para você que você está fazendo. Eu acho que o mais importante para as pessoas que entram numa pós-graduação, começando pela iniciação científica, é sempre pensar que é para você. Porque eu vejo tanta gente reclamando às vezes, você sente isso? A pessoa está lá no laboratório tendo a oportunidade de estudar, tendo a oportunidade de aprender, às vezes ganhando para fazer isso e reclamando. Aí eu falo, gente, como é que a pessoa reclama? A gente reclama, é ótimo, né? Nosso cafezinho era para reclamar. Assim, como se fosse um trabalho que meio escravizado, né? Eu tô sendo escravo aqui, tô sendo explorado. E não, a pessoa, gente, ela tá ganhando conhecimento e ainda sendo pago para ganhar conhecimento. É bizarro, assim, a distorção que a gente tem pela imaturidade, né? exato. Mas eu acho que também tem que ter um desenvolvimento
de um sentimento de pertencimento, né? Que você faz parte daquilo, né? Daquele processo, daquela equipe e tal. E não que você está... eu acho que a palavra que você usou de maturidade é bem pertinente, porque de repente a gente coloca, né, princípios da luta de classes, né, do proletariado contra a burguesia na relação orientador e orientando. E aí os orientadores e os orientandos, eles estão trabalhando e aprendendo juntos, né? E é claro, né, a gente precisa também ter algum tipo de... precisa ter resultado, né, para mostrar, para devolver, né, para a sociedade de alguma forma, né, ou para a agência de fomento, né, que está pagando uma bolsa ou financiando uma pesquisa no laboratório. Então tem que ter essa questão dessa prestação de contas, né? Mesmo que você tenha só resultados negativos, os resultados negativos também são resultados. É que também a gente tá contaminado com essa cultura do sucesso, né? Que as redes sociais, onde a gente está, o que a gente vê aqui no Instagram, né? Nas redes sociais, só vê, parece que é tudo idílico, bonito, alegre, feliz, e a vida não é assim, né? Então, aí a gente volta para a questão de como a gente lida com frustração. E aí, só para fazer Você falou que do nosso os cafezinhos, né? A gente às vezes se queixava, é verdade, a gente se queixava, mas nos cafezinhos às vezes a gente estava conversando livremente sobre os nossos experimentos, e aí de repente vinha uma sacada, né? E fazer, não é verdade? Soluções. E aí a gente sentava, quantas vezes a gente não abriu o guardanapo, pegamos a caneta e discutimos os resultados. Saía alguém do banheiro, dava um palpite. Nosso grupo do café tá quase completo, viu, gente? Porque a gente ia no banheiro fazer xixi e ficava ouvindo o povo conversando no café, né? Nosso laboratório. Isso. Porque já tá aqui, ó. Eu, você, o Márcio, já passou o Marcelo e passou o Piero também. Oi, Piero, tudo bem? Tá aí. Você ficou aí ou já saiu? É que às vezes a pessoa entra, né? Não acaba ficando. Mas o grupinho do café tá completo. A gente já pode aqui escrever um projeto agora, né? Colocar bastante coisa para brilhar no escuro, purificar umas enzimas, matar uns bichinhos petrificados com o telúrio. Nossa, não pode falar isso não, porque isso chama Luísa Mel pra gente, né? Mas tá aqui, a equipe inteira, o grupo inteiro. Professor, mais... A Thaísa, né? A Thaís, ela passou por aqui esses dias. Hoje eu acho que ela não conseguiu por causa do horário. Esse horário ele é um pouquinho mais complicado. Mas hoje, né, iniciação científica, né, hoje não, sempre, né, iniciação científica, a gente normalmente pega esses alunos, grupo da cerveja, isso aí, e coloca ele num projeto. E o aluno, muitas vezes, ele não entende isso, porque ele acha que para ele ir fazer iniciação científica, ele tem que ter o projeto dele. E não é assim, né, porque ele não tem maturidade científica para. A gente vai fazer o que com esse aluno que quer fazer iniciação? Você vai colocar ele dentro do que você já está fazendo. Uhum. E aí, como que é isso, assim, quando você fala para o aluno, olha, você vai fazer isso aqui, como que é a reação, o que você espera do aluno? Esse aluno tem que ser motivado, esse aluno tem que ser super inteligente, esse aluno tem que ser pontual. O que é esperado num aluno para você falar, olha, vem cá, você vai ser meu aluno de iniciação científica e eu vou te dar parte do meu projeto para você me ajudar, entre aspas, né? Porque o aluno de iniciação não ajuda tanto, a gente tem que treinar ele antes. Uhum. Mas o que você espera de um aluno? Deu para entender? Eu acho que foi um pouco confuso. Não, deu para entender. Eu acho que é interesse. Principal. Interesse. Porque aí se a pessoa está interessada, né, em aprender, eu acho que é o começo, é o primeiro passo, né? E não importa se não, mas puxa, tem algumas coisas. Então você vai começar a receber um treinamento no laboratório, né? A gente pode fazer um paralelo do laboratório com uma cozinha de um restaurante. Então você não começa a trabalhar
a trabalhar no restaurante finalizando o prato, né? Você tem que começar a saber como que lava uma panela, como que você destrincha um frango, como você limpa um peixe, e depois, primeiro o básico, lavar verdura, né? Picar legumes, e depois você vai aprendendo a manusear o fogão, a fazer molhos, e você vai ganhando experiência e aumentando as suas a margem de atuação lá dentro do laboratório. Agora, falando de um laboratório de química, por exemplo, né? Você aprende como fazer uma solução, né? Fazer os cálculos, vai aprender a fazer solução. Aí, como você dilui um ácido, né? Você sempre, né? Você nunca joga água em cima do ácido, você joga o ácido em cima da água, porque aí a gente vai discutindo, né? Porque a dissolução é exotérmica, você joga água no ácido, pode ter um acidente, você tem que ter uma chance de dissipar o calor. É só um exemplo de uma coisa que é banal, aparentemente banal, mas que suscita uma discussão conceitual, e aí a gente aprende, né, com isso, para depois estar propondo os experimentos. E tem, né, ou seja, tem que comer tem arroz, feijão, né? E aí você se mantendo interessado. Eu me lembro, eu comecei a fazer iniciação científica alguns anos atrás, lá no laboratório do professor Comaceto, na USP, né? Mas foi logo no segundo semestre da graduação. Mas como que isso aconteceu? Tinha os veteranos, né, da turma anterior, e eles já estavam engajados em iniciação científica. E aí eu estava conversando com uma amiga, né, a Eliane, e ela fazia iniciação científica lá. E a gente estava conversando no corredor lá no Instituto de Química, na frente do bloco 11. E ela falou assim, tocou o cronômetro dela, falou assim, eu preciso ir adicionar um reagente lá na minha reação. Você quer ir lá ver o laboratório? Falei, claro. E aí eu entrei no laboratório, nunca tinha visto, né, uma reação que estava sendo feita num balãozinho, isolado com a atmosfera inerte, aí tinha um septo, ela adicionou o reagente com uma seringa. E tinha um peixinho que ficava agitando lá, eu nunca tinha visto aquilo. Porque, enfim, e aí eu fiquei o laboratório bem equipado e tal, e perguntei, vocês estão precisando de um estagiário para lavar louça? Eu falei bem isso. Não, tem um doutorando aqui que não tem, não tem um aluno de iniciação científica trabalhando junto, e ele tinha perguntado para mim se eu não conhecia alguém para trazer para o laboratório, né? E aí 2 dias depois eu estava conversando com o Marcelo, ele me explicou o trabalho de doutorado dele, sem falar com o Comaceto, né? E eles faziam umas reações, né, para sintetizar uns alcenos, né, composto com uma dupla ligação carbono-carbono, e ele enfiava 2 triplas ligações no alceno, né? Porque era um projeto que estava, na época, acontecendo no laboratório, e esses sistemas, eles estão presentes em umas moléculas com atividade antitumoral. Aí cheguei em casa à noite, né, falei para minha mãe, mãe, arranjei estágio, né, num laboratório, e eles estão trabalhando com desenvolvimento de moléculas para tratar o câncer, né? A gente sempre quer curar o câncer, né? Exato. Sempre quer curar o câncer. Né? Sempre, a gente sempre está atrás de curar o câncer. Aí, eu tentei curar a malária, você também tentou curar a malária. A malária ainda está no radar. Ainda tá, a gente tá bateu na porta, né, com as quimeras lá, deu uma melhorada nas cloroquina. Ai, cloroquina, não posso nem ouvir falar disso mais. Não, mas para malária tudo bem, né, cloroquina. Agora câncer. Aí o que aconteceu? Aí um dia depois eu já estava com avental fazendo uma extração no laboratório. Aí o professor Comaceto entrou no laboratório, estava fazendo com funil de separação, assim, a lavagem
uma extração líquido-líquido, e ele chegou caminhando assim com as mãos nas costas e perguntou: tu é novo aqui, eu nunca te vi aqui no laboratório. E eu fiquei: ai meu Deus, não falei com o professor. Não, então a Eliane me apresentou pro Marcelo, que estava precisando de alguém para ajudar, e eu tô aqui. Ele me ensinou a fazer a extração e eu tô aqui. Aí ele virou para mim e falou: tenha certeza de uma coisa, aqui dentro do laboratório tu vai aprender muito mais do que na sala de aula. Aí, o Jefferson Principal tá aí, ele foi aluno do Comaceto também. Aí o Comaceto virou as costas e saiu do laboratório. Só que aí eu tava com a torneirinha, né, para esvaziar o líquido, e não tinha tirado a tampa de cima. Ele voltou e falou assim: tu tem que tirar a tampa de cima, menino, senão não vai descer. Mas ele foi embora. Bacana, então, foi bacana. Aí ficou. Aí eu comecei. E você ficou do segundo período até o final da sua graduação no laboratório? Até o final da graduação, e nisso eu nossa, aprendi muita coisa no laboratório nesse tempo. Tanto é que aí eu já tinha participado de congressos. O chefe, ele sempre incentivou isso, né, para os alunos de iniciação científica, inclusive. E aí, no final da graduação, eu já estava com o projeto de mestrado escrito, né? Amadurecido? E a gente... E você não pensou em fazer doutorado direto? Então, naquela época, estava começando. Estou falando ano 2000, né? E aí porque... pode falar. Porque muita gente pergunta, e aí o que eu falo, que é minha opinião pessoal, claro, né, gente? Cada um tem uma opinião, que eu acho que o doutorado direto só serve para pessoas igual você, que, tipo, ficou muito tempo no laboratório, já experimentou muito, já amadureceu, já tem um projeto, aí beleza, vou fazer um doutorado direto. Agora, no meu caso, que eu era totalmente, né, inocente científica, não sabia nada. A Adriana também me ensinou a solubilizar peptídeo. Isso não é coisa para mestrado, em teoria é coisa de iniciação científica. Se eu tivesse feito um doutorado direto, com certeza eu teria me dado muito, muito mal. Porque eu acho que precisa, né, ir amadurecendo aos poucos para você falar: agora eu vou fazer um doutorado. Mas eu te perguntei porque eu acho que, assim, a sua história mostra que você seria um candidato ok para fazer já um doutorado direto, né? E estava começando isso. Aí eu cheguei e falei pro chefe, né, tá começando essa coisa de doutorado direto, tem uns colegas na bioquímica que estão já entrando direto no doutorado. Aí não era comum, né? E aí o conselheiro falou assim: não vamos queimar etapas, né? Vamos devagar. E aí depois, o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, eu fiz o exame de qualificação e passei direto para o doutorado, né? Então, eu não apresentei a dissertação de mestrado, e depois só defendi o doutorado em 2005, né? 2005. Eu estava formando biomédica. Estava formando biomédica já. E, professor, eu falo muito para os meus alunos, né? Agora você vai falar se é verdade ou não, se eu minto ou não para eles. Que quem quer iniciação científica tem que ir atrás, tem que bater na porta e falar: ó, eu sou aluno plano de tal, eu faço curso tal, eu tenho interesse, mandar e-mail, olhar antes a linha de pesquisa da pessoa, né? Para não falar: eu vi que você trabalha com isso. Que normalmente os orientadores recebem os alunos, né? Pelo menos para falar assim: olha, obrigado pelo interesse, eu não tenho vaga, mas eu sei que fulano de tal tem. Ou então, obrigado pelo interesse, mas nesse momento a gente não tem dinheiro, né? Que acontece, ou não tem disponibilidade no laboratório, mas vou ficar com seu e-mail aqui, um dia, quem sabe, eu te chamo. E eles têm muito medo disso, sabe? De entrar em contato com o orientador. Porque é o que você estava falando, assim, da hierarquia. A hierarquia, eu acho que ela tem que existir. Mas do mesmo jeito que ela tem que ser, né, vertical, tem aqui o líder, que só tá lá na liderança porque ele já comeu mais cocô na vida, né? Então ele já tem por que tá lá. Ela também tem que ter uma coisa meio que humanizada, de entender, né, que esse aluno que tá lá buscando foi você um dia.
E eles têm muito medo, muito medo. E Uhum. aí, se você recebe um e-mail de um aluno que tem interesse em iniciação científica, você chama ele para conversar? Claro. Sempre? Não. Responde o e-mail, pelo menos? Não, sim, a gente, eu respondo e vários colegas, né? Se por uma coisa na universidade, né, que toda vez que alguém vai no laboratório, nos procura para falar assim, puxa, o que você faz, né, de pesquisa? Como meu pai falava, né? Então é que nem oferecer milho para galinha, né? Porque você vai querer falar do que você faz, porque é claro, né? Porque é algo que nos deixa felizes, né? E, e aí a gente discute, e é claro, né? A gente vai ver se a pessoa mantém o interesse, né? Então a maioria das pessoas que eu conheço, a gente recebe com o maior prazer para conversar sobre isso, explicar as coisas, né? Dizer o que está sendo feito no momento, e se a pessoa tiver interesse, é claro, né? A gente dá alguma coisa para a pessoa ler e, e aí Ver se dá depois match. para ver se dá match, né? Exato. E, Porque o pessoal tem muito medo. E eu falo, gente, não precisa ter medo. Porque eu lembro exatamente disso. Eu não fiz iniciação, mas a porta do laboratório, gente, estava sempre, sempre, sempre aberta. uhum, Eu nunca vi a sim, minha orientadora receber um aluno e falar, não, porta para fora aqui, ó, vaza, não quero. Porque é mão de obra, querendo ou não. é, Ajuda, nem que seja, né? Manda vidraria. Ajuda. O problema, às vezes, é só a condição que esse aluno vai ficar, porque ele pode ser um aluno de iniciação que realmente vai fazer parte daquela equipe, depois vai ser integrado, vai continuar, e tem aqueles que só dão uma passadinha, né? Que fica lá um sim, períodozinho e acaba não sim. desenvolvendo. Uhum. Mas até mesmo esse que dá só uma passadinha, alguma coisa ele aprende. Claro, Nem claro. que seja na vidraria direito, né? E tem tem que conversar, trocar ideias, porque também tem uma questão importante, que é o investimento de tempo que você vai fazer, que você vai colocar ali, né? O tempo do estudante, né? E o tempo do pessoal que está ali trabalhando no laboratório, né? Então eu tive um professor que falava assim, o que a gente tem que fazer na universidade? A gente tem que aproveitar ao máximo, né? E tem um montão de gente que tem muita coisa dentro da cabeça deles, né? Então a gente tem que conversar, não precisa ter medo para conversar, trocar ideias, tirar dúvidas, perguntar. A universidade é lugar disso, né? E aí você sempre vai aprender. E depois, eventualmente, você vai acabar encontrando alguma área de pesquisa que você acha que mais bacana, que você goste mais. E aí aí tem o segundo passo, né? Você entra, se integra no grupo, no laboratório, no grupo de pesquisa, e aí vivencia, né, ali as atividades e vai aprendendo. Mas o mais importante é sempre conversar para você, quando você entrar, né, não entrar porque você está sem opção, né, mas porque você escolheu, né? Isso, Perfeito. é. Perfeita essa fala sua, porque como eu estou numa realidade um pouco diferente, né, que hoje a gente está na universidade particular, a universidade particular, eu acho que você não tem essa experiência, o seu é o contrário, o foco do ensino é um ensino para o mercado privado. A gente forma o aluno para ele sair trabalhando no mercado privado. E aí, muitas vezes, a gente não aborda toda essa parte e deixa o aluno carentão. E o que eu percebo é que essa carência, essa falta de informação faz com que eles tomem muitas decisões erradas.
Porque, por exemplo, iniciação científica, mestrado e doutorado é para quem quer essa vida. Não adianta, né, a pessoa ir atrás para fazer alguma coisa. Porque Uhum. aí vai entrar aquela coisa de frustração de novo. Porque se não é o que ela espera para a vida dela, se ela chegar lá no laboratório de pesquisa, porque o pessoal acha que vai chegar, vai ser igual o filme, né, Gatac, não é? Normalmente é uma bela de uma zona, né? Tudo, né, Thaís? A Thaís passou por aí. A gente até tenta arrumar, mas fica aquela zona, coisa quebrada, coisa velha, computador em cima da bancada que você trabalha. Então, às vezes, a pessoa entra naquele lugar e ela não se sente bem, não se sente confortável, mas ela quer ter essa experiência para falar, de novo, a questão do ego também, né? Para falar que, eu faço iniciação científica, eu fiz. Mas não vai acrescentar nada no futuro dela, porque não é o Uhum. que ela quer, né? Não Uhum. é, não é o que traz a felicidade para ela. Às vezes ela quer ser esteta, às vezes ela quer ser balconista da farmácia, ela não quer ser um pesquisador, mas ela Uhum. tem essa necessidade de estar no laboratório só pela questão do status. Eu sou um aluno do laboratório X, Y, U, Z, né? Sim. É complicado essa escolha, É, principalmente porque a gente é muito imaturo. mas uma coisa que eu acho é o seguinte: fique pelo menos um ano. Um ano, você Tá? acha que é para decidir? Porque para você pegar um projetinho de ponta a ponta, sabe, com começo, meio e fim. Mas não começar alguma coisa Já abandonar. e não terminar, né? Para ter a experiência completa. Não se fala de experiências, né? Então é a Lógico. Opa. experiência completa, né? Então, um ano, às vezes, dá para fazer algum tipo de desenvolvimento. E a Mas partir de que semestre que se começa a iniciação científica? ixi, é difícil. Primeiro, Lá, segundo, terceiro, não faz. então, tanto faz, porque você vê, eu falei, eu acabei falando que no segundo semestre eu já estava no laboratório, né? E lá na UFABC tem um programa que chama Pesquisando desde o primeiro dia. Né? Então tem algumas bolsas, né, para os estudantes lá da UFABC, logo que entram, né, já tentar se engajar em atividades de pesquisa. Né? E eles E vão, professor? vão, vão. Porque o que eu sinto é que às vezes quando a oferta já está lá, não tem a procura, né? E os alunos que procuram, às vezes não sabem onde ir. Porque a gente percebia isso. A Adriana, né, que é minha orientadora, às vezes ela, gente, eu tô precisando de aluno, vamos lá fazer a iniciação. Não aparecia um bendito. E Uhum, aí um monte de gente querendo fazer e não sabe como procurar. Por isso eu sim. perguntei se eles vão. Não, sim, entram algumas centenas de alunos, né, por ano lá na universidade. Né, mais, agora eu não tenho, é mais de em torno de 2.000, assim, né? E aí eles se engajam, né? Tem esse, o importante é que tem um programa, né, para engajar os alunos, né? E lá nós temos isso. Então, por isso, quando você fala quando que é o ideal. O ideal é quando, de repente, você achar que deve, né? Mas tem uma coisa, né, que é bastante importante, que você está aprendendo lá no laboratório, né? Mas você não pode, tem que equilibrar, né? A dedicação à iniciação científica e a dedicação ao curso, né? Porque não adianta nada você se atrasar muito no curso se isso aconteceu comigo. Eu me atrasei um pouquinho no curso, mas eu quis abrir janelas para poder estar mais no laboratório. O Márcio E, acabou de falar que tem aluno que só vai para iniciação por causa da bolsa. Você é, sente isso? e, E é turista. Ah, não, e é, se frustra. Desculpa, ele turista aqui de longe. é, é, A bolsa é R$ 400. é muito pouco, né? Eu acho que isso enquadra mais para o aluno que formou, não tem nenhuma perspectiva e engata no mestrado. Aí talvez ele fica pela bolsa. Que também é ruim, né? Mas é melhor do que estar desempregado. É o que não, eu sim. penso. Não, mas tem uma coisa que é importante também falar da questão da bolsa na graduação,
porque são super importantes os programas de cotas, né? Eu defendo isso, acho que é certo, né? Para ter mais diversidade, né? Em cursos que são mais elitizados, por exemplo, né? O Pedro aí. Ele falou que ele se tratou ficando muito no laboratório, mas foi a melhor coisa da vida dele. Então, o Pedro, ele montou uma startup. Ele está fazendo doutorado, montou uma startup e eu ajudo um pouquinho. Tem outro professor lá da Orgânica, o Arthur Kepler, que é um grande amigo meu, também está junto nisso. Mas é aquela coisa, né? Você se programa e também não tem a questão para que a pressa, né? Ah, não, tem que me formar rápido. Por quê? Né? Aproveita um pouco mais a viagem, né? Enjoy the trip. Mas é porque eu tinha a realidade um pouco isso da faculdade pública, né? De você poder atrasar, porque quando você está pagando. Não, claro. E aí exato. E aí só para amarrar a questão das cotas, é tão importante quanto a facilidade, essas políticas para o ingresso, mas pouca gente fala da permanência. Você também tem que ter políticas de permanência, sabe? E programas, às vezes, uma bolsa de iniciação científica, apesar de ser de R$ 400, é uma ajuda de custo. Não, devia ser bem mais, né? Mas paga o transporte para a pessoa ir para a faculdade. Oi? Né? Paga, por exemplo, o transporte para aquela pessoa ir para a faculdade, que às vezes não tem muita opção. Exatamente, né? E as bolsas de mestrado, doutorado também estão defasadas, né? Tem esse... Eu estava olhando para a live que a gente fez semana... Não, a gente fez terça live, né? Falando um pouquinho sobre nossa história de mestrado e doutorado. A bolsa está no valor que eu recebia. Não teve atualização desde então. A última atualização do FAPESP foi em 2018. Uhum. E a FAPESP era uma agência que todo ano fazia reajuste. E CNPq eu nem consegui ver, porque eles não publicam isso com tanta clareza, né? Mas deve estar mais defasado ainda, com certeza. Parece que teve ou vai ter um pequeno ajuste aí. Mas uma coisa que só para não perder também o gancho, eu acho que eu super recomendo você convidar o Pedro para uma conversa aqui, Poli, porque ele pode trazer uma coisa bem legal, que não tinha na nossa época. Na minha época. Você vai ter que me ensinar, tá, Pedro? Eu não sei nada de startup. Você me ensina, passa as referências para a gente poder conversar. Eu estudo sobre o assunto e aí a gente faz, tá bom, Pedro? Me chama lá que a gente já agenda. Sempre é bom. Eu conversar. Isso. Olha aí, ó. Gente, o Márcio é muito velho. Você viu a mensagem dele, Rodrigo? Em cruzeiros. A minha já foi em real, viu? A minha já foi em real. Jesus! Então, ó, Pedro, depois você me chama lá, porque eu preciso aprender o que você faz para eu poder conversar com você, senão eu vou ficar aqui de palhaça. Mas tá combinado já. Apesar que tudo bem, que eu tô acostumada a ser palhaça. Bom, então hoje tem bolsa para os alunos? Então, tá um pouco difícil, né? Porque todo mundo deve estar acompanhando o estado de coisas, né, que a gente está vivendo e de desincentivo, né, a educação, a ciência. A gente está com um orçamento de investimento em ciência igual a de mais de 20 anos atrás, né? Então, enquanto a gente estava, né, numa crescente de investimento, com a lei do teto, né, assim, com o golpe e a lei do teto. Com o golpe, a lei do teto, nosso governo. Aí a gente começou a cair, né, a ter um arroxo. E pensa que tem arroxo na alta do dólar. Arroxo na alta do dólar. Não deve estar dando para comprar nada. Então,
aí que tá, né? Tá difícil, mas não tá impossível, né? E quando eu estava na graduação, na pós-graduação, não tinha perspectiva, né? Tudo bem, o que você vai fazer com o doutorado, com uma carreira que se desenvolve de pesquisador, né? Desde a iniciação científica, né? Os quadros das universidades estavam saturados, né? Então não tinha perspectiva de vaga, de posições em universidades de pesquisa, né? E geralmente são as públicas. E aí teve, no primeiro governo do Lula, teve um programa que não teve precedentes, né? De expansão do ensino superior público federal e de Privado também, porque o particular também. Não, claro. Muito investimento, muita bolsa. Eu até conto, assim, já conversei isso aqui também com as pessoas, porque eu sou uma pessoa um pouquinho fora da curva do que hoje é um estudante. Porque eu fui privilegiada. Sabe aquela pessoa que fala assim, os privilegiados do Brasil era eu. Meu pai era rico, pagava tudo para mim, então minha mãe me levava e me buscava. Eu não precisei fazer faculdade pública, então no terceiro colegial eu liguei o foda-se, fui para balada, porque eu sabia que meu pai ia pagar a faculdade. Então eu fui uma privilegiada. Hoje, graças a esses programas, né, eu vejo que eu tenho alunos que, na época que eu fiz faculdade, não teria condição nenhuma de fazer faculdade. Nenhuma. Então, fazendo uma faculdade ali na marra, na raça, morrendo de trabalhar para pagar, né? Chega lá estrupiado, cansado, assiste a aula em pé, mas graças a esse programa, eles estão tendo essa oportunidade de fazer um curso superior. Porque se fosse na época que eu estudei, sem chance. Era o papai pagou mesmo. Se o papai não pagasse, não tinha opção. Infelizmente. E isso faz parte de uma política de um Estado decente, né? De bem-estar social. Né, investimento na educação de uma maneira geral. E as universidades particulares também, né, se beneficiaram bastante com o FIES, né? E recebem muito recurso para custear aluno, para poder oferecer bolsa. O aluno consegue linhas de financiamento, então, se ele quiser hoje, ele tem acesso. Existe o acesso. E que não existia, né, há mais de 20 anos atrás. Então, 20 anos, não tinha. Não, 20, né? Mais de 20, né? Enfim, e aí tudo bem, eu terminei a graduação e participei de um processo seletivo para duas empresas, passei em mas a bolsa de mestrado da FAPESP tinha sido aprovada. Mas eu falei, puxa, eu passei a graduação toda esperando para só estudar química orgânica e trabalhar no laboratório, quero experimentar isso. E aí depois, no final do doutorado, teve uma outra oportunidade, mas eu estava com a bolsa de pós-doc para trabalhar com o Juliano aprovada. E aí terminando o pós-doc, eu tinha prestado concurso, alguns concursos, né? E tinha sido aprovado da Unifesp de Diadema, né? Que eu fiquei um ano lá, em 2008, e depois fui para a UFABC. E estava também com uma oportunidade para trabalhar numa empresa que estava fazendo pesquisa e desenvolvimento, né? Para fármacos. E eu pensei, puxa, eu fui até a fábrica agradecer, né, o convite, e o sujeito que era o diretor lá, ele foi professor da UFRJ antes, no começo da carreira dele. E ele entendeu, né, que eu queria... Mas fiquei, né? Isso foi em 2007, né? E aí fiquei como professor, né, até hoje. Então, agora até aposentar. Vai ficar até aposentar. Professor é assim, professor gosta. Professor que gosta. Não pensa em outra coisa. Mas eu tenho muita dificuldade de pensar em fazer outra coisa.
Então, mas para fazer outra coisa, como minha avó falava, né, o futuro a Deus pertence. A gente também Com tem que, certeza. se de repente a gente não está feliz com o que está fazendo na vida, tem que ter coragem, precisa ter coragem para mudar. E nunca é tarde para mudar, né? Eu acho que hoje a gente vê, né, várias experiências de pessoas por aí e não tem problema se você está infeliz, você não se encontrou, beleza, vai para Vários outro alunos, caminho, né? alunos mais idosos, vamos assim dizer, né, que também não eram tão frequentes. Você também tem lá na UFBC aqueles alunos já da nossa idade, assim, 38, 40, que Tem, estão fazendo faculdade, segunda faculdade, começando de novo. Hoje em dia é realmente muito diferente, né? nos cursos noturnos, né? E, e isso é muito legal, né? Eu acho que está aberto para a vida, assim, né? Não sei se eu também estou fugindo do assunto aí, pô. Mas não, porque é conversa, professor, é bate-papo. A gente já falou o que tinha que falar, já falamos como que funciona, o que que você espera de um aluno, bate-papo também. É. Experiência de vida dos mais velhos. Eu adoro me sentir velha, assim. As minhas irmãs morrem de rir. Que às vezes Você é elas uma velha ouvem. coroca, né? É, Olha então, só. elas ouvem mensagem dos meus alunos, falam assim, professora, senhora. E aí elas estão perto, elas racham de rir. Ela fala, Poliana, como é que eu já te chamo de senhora? Eu falo, porque eu sou uma senhora. Uma senhora com duas filhas, já, ó, velha, quase chegando aos 40 anos. E elas racham de rir. A minha irmã mais velha dá risada. Ela fala, nem eu, ninguém me chama de senhora e você já é senhora. Eu falo, sou. Sou uma senhorinha. Muito feliz com a minha idade e com esse título já de idosa. Né, senhor? Aí eu costumo falar que o senhor está no céu. Ah, eu nem ligo mais. Eu já acostumei. Eu acho que eles me chamam tanto de senhora que eu já acostumei. Quando não é senhora, é pro, né? Ninguém mais fala professora, é pro. Ou é pro ou é senhora. Aí, senhora, eu nem ligo mais, já acostumei, já tá incorporada aqui na pessoa, já sou a senhora. Sim. O mais legal de ser professor, eu acho que os alunos estão sempre com a mesma faixa etária, né? E a gente vai envelhecendo, né? Mas Mas a gente envelhece com espírito jovem, não? Exato, com Porque a gente certeza. perde esse contato com essa galera que tá vindo. A É, gente vira um cringe, né? Que agora a gente é cringe, que a gente é millennials, mas pelo menos um cringe que sabe do que eles estão conversando, do que eles estão falando. Às vezes solta um negócio lá e fala, o que é isso, gente? Não é da minha época, não. Então eu acho que a alma fica mais jovem, o professor tem alma jovem, com certeza. normalmente. E aí, só para. Tem outra coisa que eu acho que é. Qual que é a nossa diferença para os alunos? O que você acha? Tanto de cocô que comeu. Já Hã? falei, ué. O tanto de cocô que a gente comeu. É Eu não tempo, né? falei? Eu falei. A Não, você única falou diferença. isso, né? Mas aí tem aqueles memes, né? Mas não pode falar assim, né? Aí você Ah, fala, eu falo. é o tempo, né? Se a gente normaliza no tempo, a gente tá igual. Eu falo para eles, preocupa não, professor Rodrigo. Quem me conhece, que está aqui, sabe que eu só falo besteira mesmo. Eu não consigo ser sério, eu até tento. Às vezes eu falo, dessa vez eu vou ser sério, não vou falar besteira. Na hora que eu vejo, já falei besteira, já falei palavrão, já conheço o cachorro do aluno, já chamo o aluno com um apelido, aí eu falo, não, tem que ser séria. Mas não é minha natureza. Eu não sou séria. Às vezes eu solto, vai se fuder. Eu falo, não, gente, não falei isso, desculpa. E aí, não falei, já foi, entendeu? Não dá tempo de controlar. Você já é mais formal, o professor Rodrigo já é mais formal, né? É um humor refinado, né? É elegância. Aqui não, É, aqui é presepada. É mas assim, uma pessoa elegante, Rodrigo. Uma pessoa presepada, eu. mas às vezes a gente também vai sentindo a idade quando a gente vai usar uma referência muito antiga, né? Falar do MacGyver, não é da sua Eu não época. conheço, não. Não, lógico que é. Lógico que é da minha época. E quando eu dou um exemplo também de uma coisa que o pessoal nem sabe o que eu tô falando. A gente faz isso, a gente é velho, a gente é da década de 80. Tem 80, uma. 70, né? Não, A gente já 80, né? Eu sou de 70, 80.
Eu sou 77, quase 78. Eu sou de 84. Eu vivi o auge aí, ó, da década de 80. É, do New Wave, Muito né? mullet. Eu acho que quando a gente fala o que é um mullet, a pessoa nem sabe. É. Eu sou Mas, mullet, professor. é, Você teve mullet? não. Hoje seria impossível, né? Mas você Não, tem o mas lá cabelo. naquela época. Naquela época, não tinha. Nunca tive. O cabelo, Ai, o cabelo não permitia. eu usei umas modas que eu tenho vergonha hoje em dia. Mas faz parte, né? Faz parte. São processos. Sim. Enfim. E aí, Mas eu, professor, então é isso? eu acho que é bom, se alguém quiser Perguntar conversar, alguma coisa. perguntar Eu ia alguma abrir coisa. justamente. Uhum. O pessoal aqui é meio tímido. Hoje também a gente teve muita gente que passou, mas eu acho que não conseguiu ficar. É a questão do horário, de ser sexta-feira. É. Se alguém quiser falar com você, pode te chamar lá no direct. Pode, ou então manda um e-mail, né? rodrigo.cunha@ufabc.br. Então, E quem ficou aí até o final e quer vaga, ó, corre aí no Rodrigo. Se ele não é, tiver, ele indica. ó, o professor Herculano entrou aqui, ó, é colega lá na UFABC, ele é um físico Nossa, espectroscopista, então ele usa luz, né, radiação para fazer investigações de sistemas biológicos, inclusive. nossa, super legal. É, então, de Acho que eu não dou novo, conta mais, não. oi? Eu acho que eu não dou conta mais de fazer pesquisa, não. Não, dá. Eu acho que tem que ser fazer o que nos deixa feliz, né? Nossa, às vezes eu fico pensando, gente, como eu pensava aquele tanto de coisa lá, hoje em dia eu ando tão preguiçosa pra pensar. Olha eu falando coisa que eu não devia, mas é verdade, né? Ando mais preguiçosa pra pensar. Eu tô muito no automático. Tem que É, mas sair do automático é, aí sempre tem que botar uma energia, né? pra sair do automático. Exato. Professor, eu vou encerrar porque a gente já tá com 1 hora, senão daqui a pouco o Instagram mesmo me derruba. E aí Ô, eu não louco. consigo nem salvar a nossa live. Uhum. Amanhã eu te mando, tá? Muito obrigada. Foi muito bom falar com você. Pena que foi longe. O Márcio, eu não sei se ele tá aí ainda, porque ele tem aula daqui a pouco. Eu sei que 7h10 ele entra em aula, né? E ele tá em aula mesmo, remota, falando. Mas ele vai marcar um churrasco, tá, professor? Tô te Ah, é? convidando. Lá na casa dele. Certo? Já te Tá bom. convido. Beleza. Pessoal que ficou então aí, ó, muito obrigada. Qualquer coisa, manda pergunta lá no direct. Eu encaminho para o professor Rodrigo, passo o e-mail dele oficialmente lá para quem não pegou. Professor, a gente se fala. Foi só um Beleza, começo pô. desse bate-papo. Ah, sim, eu tava com saudades e aquele tempo do pós-doc lá na Unifesp foi uma das melhores fases da minha vida. Eu aprendi A muito minha, com certeza, também, gente. e fiz umas É bom. amizades que são muito caras, muito a Thaisa, você, o Márcio, nossa, nossa. O E problema é que a o gente vai lá Piero, hoje, o Marcos, Marcelo, Marcelo, Maurício, ixi. a gente vai lá hoje, tá tão mudado, é até estranho. Você chega lá, tá aquele monte de gente jovenzinha que você fala, o que esse povo tá fazendo aqui? Não parece É, que é o lugar deles, né? Eu sim, até nem ando indo muito. Mas a última vez que eu entrei lá, eu falei, nossa, não parece que era o lugar que eu fiz o meu mestrado, meu doutorado. Tá muito mudado. é. Nova E que, e geração, a que, gente e que pega os bom velhos. que bom que está mudando, né? A Tá, universidade é uma coisa dinâmica, né? mas é estranho. É É esquisito. estranho. Você entra, você fala, nossa, quem que é É. esse povo? Quem que é essa pessoa na minha mesa? Da minha mesa. É, quem que é essa Isso. pessoa na minha mesa? Mas dá tudo certo. Vida que É. segue. Vamos Uhum. tocando aí. E não some mais, não, tá? Não espero eu comprar outra planta, não. Tá bom. Tá Eu bom? digo mesmo, digo mesmo. Vou te pagar com uma muda. Eu vou aprender a fazer só pra te levar uma muda. Maravilha. Não, eu vou buscar, é só falar. Tá bom, pode ser. Ou então lá no churrasco do Márcio. Tá bom. Que aí a gente já aproveita e aí lá sim a gente faz um brinde com uma bebidinha alcoólica. Em horário permitido. No final de semana, né? Em horário Não tendo que permitido. dirigir depois. Não teve que dirigir. Eu já falei pra ele que o dia que eu for no churrasco na casa dele, eu vou dormir no hotel, porque é em Sorocaba, né? Uhum.
porque não dá para voltar para casa. Aí a gente vai fazer rios, porque agora a moda é fazer rios na piscina. E aí a gente pode beber até lembrar de todo o passado, até o que não deve. Beleza. Obrigado, professor. Bom Obrigado, apetite, obrigado. bom Obrigado, fim de professora. semana. A gente se fala, não some de verdade. Vou encerrar, tá? Muito Bom, obrigada mesmo. Tchau, beijão. tchau.